Primero, muchas gracias por las exposiciones de los compañeros y compañeras. Agradezco muchísimo. Creo que no las entendí todas a cabalidad eh, por la diferencia de la lengua, pero están todas muy interesantes. Eh, un alcance con respecto a las políticas públicas, que es una dimensión que creo que siempre es muy interesante tomar en cuenta, y es que es bueno mantener o tener la sutileza de hablar de políticas públicas y de política, ¿no? Como cosas distintas. La política pública como aquel aparataje de acciones, medidas, instituciones que se ponen en juego desde el ejercicio del poder, y la política como el espacio de disputa de esas relaciones de poder. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay una cuestión fundamental, también para entes distintos. Las políticas públicas que se impulsan se dan dentro de determinados contextos, y la única forma, desde mi lectura, desde la Houve uma lectura que ha pequena hecho falha fundamentalmente aqui, el Ramon. pueblo mapuche en Chile. No. Você, eu acho que ¿Ahora se escucha? agora sim. Mas houve uma pequena falha. Se você retomar um pouquinho, acho que a gente consegue escutar. Decía, entonces, diferenciando el ámbito de la política por un lado y la política pública por el otro, en el cual la política es la que determina el marco de acción de la política pública. Es interesante, creo, tener en cuenta que el protagonismo, la visibilización que van a tener las políticas públicas del sujeto indígena está en directa relación con la capacidad de esos pueblos indígenas de incidir en la política. Entonces, ahí el trabajo con las comunidades, el trabajo desde las bases, no es solamente de la pregunta por el otro, que generalmente somos nosotros mismos, los mismos indígenas, sino que también es la pregunta horizontal y hacia arriba, que es cómo no solamente disputamos el tipo de política pública, sino que disputamos la política para que el sujeto indígena emerja ya no como sujeto de asistencia o sujeto de conversación, sino como sujeto de determinación. Y en ese sentido, entonces, las políticas de asistencia de salud se toman de la mano, se cruzan con las luchas políticas de los pueblos. Porque desde esa perspectiva, si no hay lucha por la hegemonía desde los pueblos indígenas, entonces difícilmente vamos a poder responder mejor desde los aparatos del Estado hacia los indígenas, porque siempre va a ser para ellos y no desde ellos. Y por más buenas intenciones que tengamos los psicólogos y las psicólogas, va a ser con ellos, pero es importante no perder, creo yo, la perspectiva de la lucha política, porque en esa lucha política es donde se van a inscribir, en esas correlaciones de fuerza, es donde se van a inscribir las diferentes posibilidades de la política pública. Si tenemos un sujeto indígena empoderado, políticamente fuerte, entonces va a poder emerger mejor dentro de la política pública. Muito interessante, Amádia. Não sei se você escutou também, uma das perguntas, né? A primeira das colocações da Ana também foi muito sobre esse sentido, né? Da participação, do controle social, que é um tema que a gente tem muito aqui conversar também, então muito interessante. Agora, Aline, você vai fazer a pergunta, Aline Lima? Oi. Putira. Pois não. Que tive um problema e eu não ouvi a pergunta da Ana. Entendi. Tá bem. Você quer retomar, Ana? Meio que fazer uma síntese rápida? Eu posso Ana, tentar, por favor. Posso tentar resumir, então, Putira? Tá. Desculpa, eu tive um problema. Imagina, acontece. Essas tecnologias são assim mesmo. Então, eu, na verdade, eu fiz um comentário, uma colocação em cima da tua fala, né?
3 coisas que eu acho que são importantes de se pontuar. A gente sabe que a PNASP, a política, né, todas essas políticas públicas que permeiam as realidades indígenas, elas trazem muito a palavra protagonismo. E eu tenho a impressão que, a nível nacional, o controle social ele está muito frágil, ele está fragmentado. E eu não consigo ver uma outra maneira de executar na prática, de fato, esse protagonismo indígena, se não for através do controle social, nesse âmbito da saúde. Então, eu acho que é um mecanismo que a gente precisa repensar, porque eu percebo que em lugares onde você tem um controle social fortalecido e atuante, as comunidades indígenas, de uma maneira geral, elas são muito mais protagonistas de todos os processos, né, que envolvem a sua vida, do que onde a gente tem um controle social fragmentado, fraco, talvez até muito mais de um interesse de cunho político do que de fato de promoção social, de mobilização social. Nesse sentido, acho que esse é um ponto. O outro ponto também que eu acho que é importante a gente pensar, porque a gente tem uma linha muito tênue entre os nossos saberes, entre os pensamentos, entre as políticas públicas, entre o que quer que seja, e a prática, como isso é executado de fato. Então, tem todo um processo, um caminho a se percorrer para que todos esses pensamentos e essas discussões não fiquem somente no campo das ideias, que eles partam realmente para a prática. Porque lá na base, a gente atua com a prática, pondo a mão na massa mesmo, para evitar que essa população entre em contato com vários males, assim, digamos, né? Tentar, pelo menos. E um outro ponto também que eu comentei, Putira, foi em relação à questão da psicologia em si, né? Que, como foi comentado também pelo outro colega, em relação a que tipo de psicologia que está sendo aplicada, que psicologia que é essa, né? Porque a gente vem de uma formação totalmente ocidental e é muito irracional e é um tiro no pé eu querer aplicar um conhecimento num contexto intercultural, cosmológico, enfim, social, de tudo, de compreensão de mundo, de vivência de mundo, de organização social distinto. E de nós, enquanto profissionais, que estamos, assim, de certa forma, na linha de frente, que a gente tem a sensibilidade de compreender que os nossos saberes, eles não são únicos e absolutos. E essa sensibilidade, para você conseguir chegar até a ponta, para você abrir um diálogo com diferentes comunidades indígenas, é extremamente necessária para que, de fato, consigamos encontrar estratégias a partir de cada realidade local. E o movimento ele é ao revés, né? Ele não é daqui para lá, ele é de lá para cá. O caso é da ponta, é da aldeia realmente para nós. A minha fala foi mais ou menos nesse sentido, a fala anterior, Putira. Obrigada. Obrigada, Ana. A gente pode falar? Como é que está aí, Herbert? Eu já ia falar isso, que a gente passa direto para você, em seguida vamos no Túlio e continuamos conversando. Pode ficar à vontade. Túlio quer falar primeiro? Pode falar, Putira, eu falo depois. Tá. Quero te ouvir também. Então, então bora lá. Essa questão do condize, eu também observo muito essa questão de fragilidade em alguns distritos, no outro se torna muito mais forte. Eu digo que eu venho do lugar que é muito, né, forte isso, né? É que eu acho que estratégias muito rápidas e a gente conseguiu, como é que eu digo, fortalecer isso com muito mais força relacionada a não ir para as comunidades e tudo mais. Quando a gente fala da questão indígena, eu digo que eu não gosto de discutir isso, mas chega um momento que a gente começa a discutir, né? Essa questão de indígenas aldeados, não aldeados, urbanos, né? Ou então em processos de demarcação de terra. Essa questão ela é um pouco complexa para nós que vem de base, que vem de todo um contexto, né, de comunidade. Porém, algo me deixou muito preocupada foi no seguinte sentido. Aqui no estado do Pará, não diferente do Amazonas e de outros aqui na Amazônia, estamos com indígenas dentro das universidades e que são indígenas que vêm das aldeias.
E esses indígenas, uma grande maioria, e eu falo tanto em Manaus como aqui em Belém, não retornaram. E nós fizemos uma campanha de não retornarem. Nós fizemos uma campanha aqui em Belém que acabou prosseguindo também para Manaus. Acontece que tem alguns parentes que não aceitaram alguns ficarem. Né? Que aí entra a questão do protagonismo também, das próprias lideranças, e a gente respeita essa questão. Mas a gente ficou com 94 indígenas, incluindo eu, né? Também aqui nesse processo, de não irmos para os nossos locais. E aí, o que a gente começou a perceber? Por exemplo, o Distrito de Saúde Indígena Guamá-Tocantins montou, nós temos acesso a esse comitê. Isso foi uma coisa muito legal. Por quê? Porque eles acabaram também tendo esse olhar, né, de que nós indígenas aqui dentro a gente pode colaborar, a gente pode organizar e a gente pode levar demanda também. Isso para mim foi algo muito bom, porque a gente tem o contato das pessoas do comitê que a gente possa dialogar. E aí a gente conseguiu até organizar algumas coisas para colaborar também em nível de universidade e distrito de saúde, tanto Altamira como Guamá-Tocantins. Mas a questão toda é que a própria CESAI fez um comunicado que os indígenas em contexto urbano, eles vão para o SUS. Eles são atendidos pelo SUS. E aí a gente começou a analisar, porque nós também indígenas aqui nos centros urbanos, nós também montamos algo, é o que vocês chamam de comitê, a gente chama lá que a gente montou o nosso grupo para pensar as estratégias. E aí a gente começou a analisar umas seguintes situações. Nós que estamos aqui em Belém, ou em outro local urbano, querendo ou não, a gente tem mais facilidade de lidar com os hospitais e esses lugares. Isso a gente tem que ter na nossa mente também, no nosso consciente, de que o fato de estarmos aqui, o nosso acesso à saúde, mesmo sendo totalmente precário pelo SUS, mas a gente consegue um acesso, né? Diferente do parente que está lá nas aldeias. Porque aí surge uma preocupação. Como é que vai ser a retirada das aldeias se o Distrito de Saúde Indígena não tem ambulâncias UTI? Ou nenhum outro tipo de ambulância? Eles têm carros. Como é que vai sair esse indígena se acontecer algo? Então, essas preocupações acabou nos fortalecendo aqui, dizendo assim, a gente precisa usar o que tiver ao nosso alcance se acontecer alguma coisa com o indígena aqui em Belém. A gente montou uma rede de apoio, onde tem professores, onde tem diretores de instituto, onde tem o Barros Barreto, professores no Barros Barreto, Betina, Santa Casa. A gente montou uma rede que, se algo acontecer, a gente tem uma estratégia para onde ir, né? Mas isso muito, é isso que eu quero falar para vocês, é que parte muito não da questão da saúde pública, sabe? Dessas políticas construídas. Isso parte das nossas concepções mesmo. É aí que está a questão do que a Ana fala sobre a questão do controle social. Porque se a gente tem um controle social forte, um controle social que vê todas essas problemáticas, a gente consegue avançar. A gente consegue discutir essas políticas e ir mais além. É daquelas problemáticas que eu vejo enquanto estratégias lá do que a gente falou de como atender num hospital, se vai ter leito, se não vai ter leito. A questão toda é que a gente não deve esquecer disso, né? É que nossos distritos de saúde indígenas,